E aí, meus queridos, tudo beleza? Quem tá falando é o Serginho e estamos iniciando hoje uma minissérie de 4 vídeos intitulada de O Manual do Odin, onde vamos conhecer cada um dos 4 andares desse calabouço com informações práticas que poderão ser incrivelmente úteis tanto para você que ainda nem conhece o local, como aos jogadores mais experientes do game. Então, se já curtiu o tema, capricha no like aí e se inscreva para não perder os próximos capítulos. Para você aí que acabou caindo nesse vídeo e não conhece absolutamente nada sobre o Santuário de Odin, eu diria sem medo de errar que esse é o lugar mais importante para o seu desenvolvimento no jogo. Diversas armas, armaduras, itens especiais e as peças para a conclusão do seu estábulo só podem ser encontrados dentro das Câmaras do Tesouro, que estão localizadas logo na entrada do santuário ao lado esquerdo. Esses valiosos cofres só podem ser abertos com pingentes de madeira, aço e ouro, obtidos dos gigantes e seus lacaios, que invadiram os salões e estão espalhados por várias salas, prontos para acabar com qualquer visitante indesejado. Para atravessar a porta de entrada do calabouço, que fica logo à frente, você precisará da oferenda a Odin, encontrada mais facilmente em loots e bosses de tumbas. A dificuldade a escolher vai depender da sua ambição, já que no modo fácil, o drop rate de itens cai pela metade, e consequentemente, os inimigos terão exatamente 50% menos HP. Ah, e aí vai uma dica super importante, hein? Antes de iniciar ou continuar sua jornada pelo Odin, lembre-se de sempre passar no Distrito Popular e sentar-se à fogueira ao lado do bardo, para conseguir um bônus de ataque que dura por 1 hora e pode variar de 3 até 15%, dependendo da sua classificação de batalha, que é determinada pela sua armadura utilizada, pela arma, pelo equipamento e pela classe selecionada. E agora que já entendemos o básico, é hora de adentrar o salão de convidados, e o mais importante é saber com o que estamos lidando, ou melhor, com quem e com quantos. A classe a ser escolhida, assim como o equipamento a ser levado, obviamente dependerá de seu tempo de jogo e também de sua coragem, já que todo o calabouço foi desenvolvido para ser feito com até 4 jogadores. Mas se você for um jogador solo, não se desespere. Uma das classes mais recomendadas a ser obtida e melhorada no seu caso para um melhor desenvolvimento no jogo é o Mago de Fogo, já que com ela você pode correr e atingir inimigos enquanto usa uma classe que possui o maior dano à distância do jogo contra inimigos. Ou se preferir jogar com arco e flecha, escolha entre o Desbravador ou o Atirador, que também são ótimas classes PvE. Para obter novas classes, faça oferendas no caldeirão do Distrito Popular. E lembre-se que para você, lobo solitário, tudo será um pouco mais demorado. Pode ser muito interessante descobrir por si só um local totalmente novo, mas muitos preferem saber exatamente onde estão colocando seus pés, antes de arriscar seus itens. E nesse caso temos aqui um mapa do primeiro andar completo. Nele você pode ver o caminho correto que te leva às portas dos demais salões em fundo preto, e as salas opcionais em fundo cinza. A posição de cada um dos inimigos comuns são os pontinhos vermelhos e o boss é o pontinho vermelho escuro. Já os loots desse andar estão identificados por pontinhos amarelos. As engrenagens verdes são objetos interativos e nas portas a entrada é identificada pelo pontinho roxo e as entradas do santuário, arquivos e forja por pontinhos verde, azul e laranja, respectivamente. E para facilitar um pouco aqui, vamos definir que essas cores serão as mesmas para os próximos 3 vídeos dessa minissérie, ok? Espalhados nestas 7 salas, você encontrará um total de 17 inimigos, contando com o boss gigante-chefe. E na tabela mostrada você pode ver exatamente a quantidade de vida de cada um deles para sua maior comodidade. Se somarmos todo o HP dos inimigos do modo fácil, teremos um total de 5.970 pontos, ou 11.940 pontos de vida no modo padrão. Lembre-se, o dano dos inimigos não muda de um modo para o outro. Apenas a título de curiosidade, saiba que em uma das salas que fica logo atrás do primeiro gigante de madeira, você encontrará uma alavanca impossível de ser acionada e uma ponte caída, o que nos leva a crer que em atualizações futuras, esse local deve ser expandido ou ainda dê acesso a um novo salão do calabouço. Interessante, não? Partindo agora para a parte que interessa e falando de loot, o primeiro andar possui apenas 8 baús que podem não ser tão atrativos para jogadores experientes, já que a única coisa que interessa para eles aqui é a chave dropada no gigante-chefe, que dá acesso ao santuário.
Mas se você estiver começando no jogo agora, você pode encontrar peças de armadura e armas realmente úteis por aqui de vez em quando, além de alguns recursos básicos e pingentes, é claro. E se der um pouco de sorte, alguns olhares forjados para fabricar sua mochila de 10 espaços podem aparecer eventualmente nestes baús. Já ouviu aquele ditado que tamanho não é documento? Então é exatamente por isso que a batalha contra o gigante-chefe não te apresenta nenhum grande perigo, pelo fato de ele ser lento e totalmente previsível. No seu ataque especial, ele golpeia o chão com sua pedra, causando dano na área vermelha à frente dele. Mas o tempo de carga dessa habilidade é o suficiente para que você possa correr para trás dele e golpeá-lo algumas vezes antes de ele se recompor. Corra de uma ponta do corredor a outra para que a habilidade dele recarregue e repita o processo várias vezes até matá-lo. E se você for paciente o bastante e preferir ser econômico ao máximo, faça isso usando apenas lanças simples. Gigante-chefe no chão e voa lá! A chave do santuário está em suas mãos e é hora de se preparar para o segundo andar do Odin. Te espero no próximo episódio para continuarmos nossa jornada. Obrigado por assistir até aqui e se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique em Seja Membro e me apoie para termos mais destes tutoriais por aqui. Um abraço e até mais, valeu!